Bom dia a todos. Saúdo aos amados irmãos com a paz do nosso Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, o Senhor tem nos agraciado com mais um dia maravilhoso. Tem nos abençoado, tem nos despertado para esse novo dia. E tem nos trazido também em sua casa nesta manhã. Com certeza para lhe adorar em espírito e em verdade. Também estávamos em comunhão com os amados irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos dando início ao nosso culto da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao nosso Deus por tudo que vai ser feito, pedindo direção do seu Santo Espírito também. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer, Senhor, pelo Senhor, Pai, ter nos guardado, Senhor Deus, enquanto estávamos dormindo nesta noite que passou. Obrigado também por ter nos despertado para esta manhã maravilhosa. Obrigado também, Senhor Deus, por ter colocado em nossos corações a disposição de vir em Tua casa nesta manhã para te cultuar, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Mesmo não merecendo nada, Senhor, graças ao Senhor, o Senhor tem nos despertado, Senhor Deus. O Senhor tem tido misericórdia de nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela grandiosa salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela fé salvadora que o Senhor tem colocado em nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos amado antes da fundação do mundo, Senhor. Muito obrigado por ter nos escolhidos para sermos do Senhor para sempre, para ser a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Deus, a todos os amados irmãos que puderam chegar em Tua casa nesta manhã. Abençoa também os demais, Senhor Deus, que não puderam estar aqui. Deus venha estar abençoando, fortalecendo também a vida espiritual dos amados irmãos que não puderam estar aqui também, Senhor Deus. Se há alguém que está enfermo, que está doente, e peço também, Senhor Deus, a Tua cura, Senhor Deus, para que logo possam estar aqui conosco, também cultuando ao Senhor, junto conosco. Ó Deus, também em nome santo de Jesus, pedimos também pela vida do pastor Júlio César, Senhor Deus, nosso pastor, o qual está em outra igreja também, Senhor Deus, para pregar também a Tua palavra, no café teológico, meu Deus, que vai acontecer com os pastores, Senhor. Ó Deus, seja com essa programação também ali onde eles estão, Senhor Deus, também está abençoando grandemente também, Senhor Deus, suas vidas. E também com a Tua palavra, Senhor Deus, possa impactá-los ali e possam ser edificados também. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a nossa adoração nesta manhã, como aroma suave diante do Teu trono, Senhor. Ó Deus, pedimos perdão dos nossos pecados e de nossas transgressões que temos cometido, Senhor, diante de Ti. Em nome santo de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós pedimos. Ó Deus, também, desde já pedimos também a direção do Teu Santo Espírito para o estudo da Tua palavra, qual nós iremos receber nesta manhã, através do pastor Ciro. Seja com ele também, e dando muita graça e sabedoria da Tua palavra para nos exortar, para nos ensinar. E que Tua palavra, Senhor Deus, possa penetrar em nossos corações com o poder do Teu Espírito Santo. Possamos sair daqui, Senhor, melhor do que entramos em Tua casa, nos fortalecendo espiritualmente. A Tua palavra, ela nos fortalece, ela nos dá ânimo. A Tua palavra, Senhor Deus, aqui nos guia, Senhor Deus, neste mundo tenebroso, nesse mundo jaz do maligno, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, da Tua igreja. Em nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amados, peço que os irmãos possam ficar em pé nesse momento. Nós iremos cantar um cântico ao nosso Deus. O cântico tem como título Estrela da Manhã. Santo que nos trouxe a paz.
seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Salmos 122. Vamos ler o Salmos 122. Amém? Esse amém ficou fraco, né? Amém? Agora sim, agora melhorou, né? Vamos ler a palavra do Senhor, Salmos 122, que tem como título aqui, Oração pela Paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está desconstruída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Convido ao nosso irmão Márcio, faça uma oração agradecendo a palavra do Senhor. Amém. Obrigado, irmão Márcio, por poder sentar todos. Agora vamos adorar ao Senhor com mais um hino do nosso cantor cristão. O hino é o 545. Vamos à escola. Conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, se vem à escola comigo, ouve boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando-os nos
santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Oh, vem, sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém. Então não deixe de vir essa escola maravilhosa, na Escola de Deus, a Escola Bíblica Dominical. Agora eu passo a palavra, quero convidar o pastor Ciro. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Bom, vamos continuar então nosso estudo. Estamos estudando depravação, faz parte da sã doutrina. Eu queria ler um texto aqui de Isaías com vocês. Isaías 59. Deixa eu guardar. Então, Isaías 59, vamos ler até o versículo 17. Isaías 59, até o versículo 17. Isaías 59, versículo até o 17, de 1 a 17. Vamos lá então ler. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovo de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com os que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamento de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos,
e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. A salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestimenta da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Somente até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos-te por esta manhã abençoada pelo descanso da noite, e agradecemos também por nos abrigar neste templo aqui, nos reunimos para a adoração, para o louvor do Senhor, e muito mais ainda estudar a sua santa palavra. Pedimos então que o próprio Espírito de Deus venha nos ensinar, nos guiando a toda a verdade. Sei que esta verdade deve prevalecer sobre nós, pois somente ela pode nos libertar de nós mesmos. Portanto, Deus, em nome de Jesus, abençoe a todos que aqui se encontram, Senhor. Abençoe o pastor desta igreja que não está presente também, e dirija nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Continuando o nosso estudo sobre sã doutrina, e o nosso assunto é depravação, ou depravação total. Já tivemos umas 2 vezes, e eu acho que a última havíamos falado sobre os conceitos de depravação. Só para relembrar um pouquinho, a natureza e a extensão da depravação. O significado da depravação, já havíamos estudado como a depravação, ela atingiu todo o ser, Toda a nossa natureza foi corrompida por nós mesmos, não temos justiça satisfatória que possamos nos justificar diante de Deus, e nem também amamos a Deus, como diz na sua santa palavra. A menos que sejamos convertidos a Deus, verdadeiramente transformados, regenerados, podemos voltar então para Deus. Do contrário, o homem, por mais que seja religioso, bondoso, ele não pode ter comunhão perfeita com Deus. Mas falamos também da extensão da depravação, A depravação, ela atingiu o homem no sentido de que, para com Deus, ele está totalmente reprovado. Quanto a nós, humanos, podemos até fazer coisas boas, Boas ações,
Mas mesmo essas boas ações não podem nos justificar diante de Deus. Então, do ponto de vista negativo, é que não nos sentimos tão maus assim, embora pareça bons, mas aos olhos de Deus não é aceitável. E do ponto de vista positivo, aí sim, nós somos totalmente reprovados. Então, do ponto de vista, significa que todo pecador é totalmente destituído daquele amor a Deus que é uma exigência fundamental. Ou seja, nós não vivemos totalmente para Deus, não é? Temos nossa fraqueza, não é? Ainda muitas vezes, quando regenerados e transformados por Deus, por causa ainda do mundo de pecado que nos cercam, estamos propensos ainda a pecar, né? Somos vulneráveis ao pecado. Evidentemente que nós, como transformados e regenerados, não temos mais aquela natureza totalmente, reprovada por Deus, porque já fomos regenerados. Entretanto, ainda temos o corpo que nos condena, não é? Nosso corpo não foi regenerado. Então, muitas vezes somos inclinados a pecar. Por isso que deve haver uma completa dependência, não é, de Deus, não é? Eu acho que Gálatas 5,16 diz: se andarmos no Espírito, então não vamos pecar, não é? Não vamos pecar. Mas lembrando que existe também dentro de nós estas duas naturezas que elas militam, né? A carne e o espírito, eles militam, né? Então é uma batalha. E por isso que você deve estar sempre procurando viver para Deus, numa dependência através da palavra, da oração e a sua própria maneira de viver, não é? Onde quer que você esteja, somente, né, o seu ser deve estar ligado a Deus, né? Onde quer que você esteja, você é sempre o mesmo, né? Hoje aqui, amanhã você é diferente. Procure viver para Deus, andando no Espírito, e você sempre vencerá o pecado. Mas eu queria ler também aqui só um pouquinho, isso é só para a gente relembrar. E ele diz assim: a depravação produziu uma total incapacidade no pecador, no sentido de que ele não pode, por vontade própria, mudar seu caráter e a sua vida de maneira a torná-los mais de acordo com a lei de Deus, nem transformar sua preferência fundamental do seu eu e do pecado em amor supremo a Deus. No entanto, ainda tem uma certa liberdade. Então, veja bem, nós por si só, por causa desta natureza pecaminosa, não podemos mudar a nós mesmos, por mais que eu tente, né? Pessoas que se agregam a uma denominação, uma igreja, uma seita, e mudam, né? Às vezes mudam um pouco moralmente, não é? Passam a viver uma vida diferente, são melhores, eticamente também, né? Perante a sociedade, mas o seu interior permanece o mesmo. A sua natureza permanece o mesmo, né? Permanece o mesmo. Então ele por si só, perante Deus, ele não pode, não tem como mudar, a menos que seja regenerado, né? Que seja totalmente convertido. Daí, como eu sempre observo, que uma pessoa, ela pode estar na igreja, ter até aceitado Jesus, mas ela não tem a consciência ainda do verdadeiro cristianismo.
Ou seja, ela não tem ainda a certeza de que ela foi completamente regenerada. Ela não fez ainda um autoexame e dizer: não, estou totalmente seguro nas mãos de Deus. Alguns não têm ainda essa convicção, essa maturidade. E aí, por causa disso, não é? Porque quando você tem essa maturidade, você vai discernir logo de imediato o que você pode e o que você não pode, não é? E você pode. Às vezes, por causa desse discernimento, você pode até pecar dizendo: bom, mas Deus me perdoa, então não tem problema, né? Não tem problema. Então nós vivemos assim, não tão afastado do pecado que deveríamos estar longe do pecado. Bom, deixa eu continuar lendo então. Pode, por exemplo, escolher não pecar contra o Espírito Santo, decidir cometer um pecado menor em lugar de um maior, resistir completamente a certas formas de tentação, fazer algumas coisas exteriormente boas, apesar de por motivos impróprios e não espirituais, e mesmo buscar a Deus por motivos inteiramente egoístas. Então, você pode fazer essas coisas, não é? As pessoas extremamente religiosas, são bondosas, têm essa liberdade, mas ela não tem ainda uma consciência de que ela morreu para o pecado completamente. Eu estava me admirando, eu acho que foi sexta, foi sábado. Nós temos uma vizinha bem próxima de casa, e eles é uma família de gente encrenqueira, gente mesmo que difícil mesmo, eles gostam de coisas assim. E aí, então, eles eram assim, pessoas que eram muito trabalhosas para nós, deram muito trabalho mesmo. Pessoas que faziam coisas de birra, de propósito, parece para provocar mesmo. Às vezes jogavam um saco de lixo para o nosso quintal, jogavam rato morto, botava coisas na nossa calçada, material de construção. Quando a gente falar, e aí era assim, não é? A gente ia falar, não, mas estava cheio de razão. Mas a gente vai suportando, né? Vai suportando. Uma vez fizeram uma traição com a gente, né? Uma coisa terrível, mas a gente foi suportando. E de vez em quando a gente passa lá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E agora essa quinta ou sexta, a gente compra água, né? E assim, tem uma conversa amigável, né? Mas já está bem melhor, né? Aquelas coisas já passaram um pouco, né? Porque a gente não vai dando muita bola, então não queria inimizade. Aí então eu fui lá comprar uma água, né? Que a gente compra água do lado. E a mulher já tinha falado até para minha esposa, né? Que eles frequentam a igreja e tal, né? Mas é um barzinho, né? Então como é que pode, né? É difícil, né? As bebidas e tudo, palavrão e música, essas coisas. E aí então eu fui comprar água e aproveitando, né? Acho que no horário de almoço. Diga, a senhora ainda está frequentando a igreja? Estou. Faz tempo, faz mais de 5 anos. E a senhora está lendo a Bíblia? Estou. E aí, o que a senhora acha? Ah, mas tá bom. E a senhora, eu pergunto logo assim: a senhora acha que uma pessoa pode ter segurança de ir para o céu? Essa é uma pergunta que geralmente eu faço. Não, mas isso aí ninguém pode. Nós somos pecadores, né, vizinho? A gente já sabe, a gente pode pecar e tal. A gente assim. Agora a gente tem que amar o nosso próximo, não amar de verdade. Mas a senhora acha que não pode? Não, de jeito nenhum, ninguém pode dizer isso. Aí eu comecei, né, devagar, fui mostrando os pontos, né, as passagens e tal. Aí a pessoa já muda, não é? Então veja bem, mais de 5 anos lendo a Bíblia, né?
E aí que eu perguntei, mas e o pastor, o que ele tem ensinado? Não, mas ele tem ensinado coisa assim, tá? Quer dizer, que tipo de liderança a membresia dessa igreja tem? As pessoas estão indo para o inferno, né? Estão religiosos, né? Acham que está bom, mas não sabe de nada. Não é triste, não é? E a gente de vez em quando encontra pessoas assim. Eu mesmo já falei isso, né? Já falei com vários pastores assim dessas igrejas neopentecostal, e disse assim, não, ninguém pode ter certeza de ir para o céu. Quer dizer, como eu disse uma vez uns mormons que foi lá em casa, disse, bom, se você não tem certeza, então você está perdido e eu estou perdido, nós vamos todo mundo para o inferno e pronto, né? Acabou. Então é isso, né? Alguém tem que ter essa certeza, tem que ter essa verdade, já que o homem não pode regenerar-se por si mesmo. Mas, meus irmãos, deixa eu continuar ainda aqui. De acordo com Rhodes é um teólogo antigo, né, século XVI, Charles Rhodes, ele tem muitos livros, tem uma teologia sistemática dele, que é bem volumoso. Eu tenho lá em casa, tem quase 2.000 páginas, e ele é dos antigos. Então ele deixou uma frase aqui sobre essa questão também da depravação, do pecado. Ele diz: a incapacidade consiste não na perda de qualquer faculdade da alma, nem na perda da livre agência, pois o pecador ainda determina seus próprios atos, nem na mesma desinclinação para o que é bom, mas na falta de discernimento e, consequentemente, de afeições apropriadas. Ou seja, o que ele quer dizer, você tem essa capacidade, né? E até mesmo de chegar-se diante de Deus, de falar com Deus, de tomar atitudes certas, mas você ainda não está totalmente regenerado, você não está apto diante de Deus. Quando você vê, por exemplo, capítulo 4 de Romanos, do versículo pelo menos até o 5, aí ele vai perguntar o que Abraão alcançou, né, diante de Deus. E ele pergunta, porque se Abraão tem de que se gloriar, ele pode, porém não diante de Deus. Ora, aí a Bíblia diz, mas o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu. O que quer dizer a palavra imputado? É que Deus pegou a justiça dele e colocou em Abraão, porque ele creu. Ele creu. Aí no versículo seguinte ele diz assim, olha, o que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Esse estava se referindo à obra, né? Então ele diz, ora, se Abraão foi um grande homem de Deus nas suas obras, e o que ele tem que se gloriar? Ele pode se gloriar, mas não diante de Deus. Aí ele pergunta, mas o que a Bíblia diz? O que é escrito? Ele creu em Deus, e ele creu, e então a sua justiça foi colocada nele. Aí ele vai dizer essa parte, né, que o que trabalha, o salário não é um favor, é uma dívida. É uma dívida. Então, se você, sendo uma pessoa religiosa, vem aqui rotineiramente, cotidianamente, você vem à igreja, você ora, você canta, você lê a Bíblia, você dá dízimo, dá oferta, e você acha que está tudo bem diante de Deus. Mas você nunca se arrependeu do seu pecado, você nunca abriu o seu coração, você nunca se quebrantou diante de Deus, nunca se entregou a Cristo verdadeiramente. E aí isso é uma grande dificuldade para as pessoas. Então você não está apto diante de Deus, não é? Você
não pode ainda ser aceito, embora você faça as coisas eticamente boas. A incapacidade pertence apenas às coisas do Espírito. Olha, você lembra bem o que Jesus falou para Nicodemos, especialmente no versículo 5? Porque Nicodemos, ele era um mestre da lei, ensinava todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, ensinava tudo, sabia de todas as profecias, conhecia tudo. Mas eu acho interessante o versículo 5 de João 3, que ele diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem falou isso? O Salvador. O que é nascer da água e do Espírito? A palavra, ou a água é um tipo da palavra, porque ela vai lavando, vai limpando você. E o Espírito, ele age pela palavra. Se o Espírito não convencer você pela palavra, continua na sua religiosidade. É a palavra que vai. Se você não atentar, por isso que às vezes quando eu estou pregando, eu digo assim: os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm o mesmo ponto de vista. Então quando ele fala sobre a parábola do semeador, ele diz que quando a semente está sendo semeada, a Bíblia diz: logo vem Satanás e rouba. Ou seja, se você não está atento à palavra, Satanás vem e tira de você a palavra. E você acha que está tudo bem, mas não está. Enquanto a palavra não internalizar em você e produzir vida, quebrantamento mesmo diante de Deus, trazendo você um genuíno arrependimento, e você abre o seu coração, aí sim. Mas se não fizer, bom, mas deixa eu ler mais um pouco. Então ele diz: a incapacidade pertence apenas às coisas do Espírito. Em outras palavras, o homem, desde a queda, não pode mudar seu próprio coração, não pode regenerar a sua alma, não pode se arrepender com tristeza santa, ou exercer aquela fé que é para a salvação. Eu já dei meu testemunho algumas vezes, e quando fui realmente convencido que eu era um terrível pecador, eu me entreguei a Cristo e chorei muito, né? Chorei muito. Quer ver? Eu vou ler aqui rapidinho essa passagem, 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios 7, sobre o arrependimento. Deixa eu ver se eu encontro. Segunda Coríntios 7, o versículo é o 9 e o 10. Ele diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então veja bem, o Espírito fala em você pela palavra, cabe a você dizer sim ou não. O Espírito convence você do pecado, da justiça e do juízo. Quando você se quebranta, Deus opera, Deus age em você. Ele encontra você um coração arrependido. E se esse arrependimento não é remorso, ele vai mudar a sua vida, porque é um arrependimento genuíno. Esse é um arrependimento segundo Deus.
que agrada a Deus de todo o coração. E aí você será regenerado e será uma nova criatura. Bom, deixa eu terminar aqui. Mas a graça e o Espírito de Deus estão prontos a capacitá-lo a se arrepender e a crer para a salvação. Então é isso, não é? Já que o homem está totalmente perdido, Deus vai capacitar você. Irmão, deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver. Até que horas é, Ivan? Não, tá. Tem uns 15 minutos daí. Então nós tínhamos visto alguns aspectos, o ponto de vista do pecado, né? Sobre essa questão da depravação. Então a gente tinha visto alguns pontos. Eu vou ler algumas coisas aqui. As manifestações do exercício da vontade própria, não é? As manifestações do exercício da vontade própria. Será que pecamos deliberadamente ou pecamos por impulso? Bom, Davi diz no Salmo 51:5 que ele nasceu em pecado, né? Nasceu em pecado. Bom, você sabe que quando você plantar um pé de tomate ou um pé de mangueira, vai dar manga, né? Não vai dar outra coisa, né? Então, quando uma criança nasce, ela já é pecadora, ela precisa pecar? Não, ela já é, né? Se eu não me engano, o Salmo 58:3 diz: nascem os ímpios e já se descaminham pecando, né? Desde a sua concepção. É terrível isso, né? Porque a gente não pode imaginar que uma criança assim, aparentemente tão inocente, né? Todo mundo quer tocar, é um docinho, uma gracinha, né? Será se muito desses criminosos, será se Adolfo Hitler também não foi amado por sua mãe ou foi desprezado, né? Mao Tse Tung, que matou 120 milhões de pessoas, terrível, né? Aquele ditador do Vietnã, Pol Pot, né, que matou mais de 2 milhões de pessoas de maneira cruel, e tantos outros homens, né, que estão por aí, né? Eu tenho uns livros lá em casa que eram de editoras antigas, para ver assim, mentes perversas, né, mentes criminosas. Aí é um grupo só que é os piores psicopatas que já tem. Mas não nasceram assim pecando, né, cometendo, mas foram devagar. Por isso que eu penso que depende muito do ambiente, não é? Das circunstâncias. O homem que anda com outro mal, o que ele vai fazer? Vai aprender o mal, né? Vai aprender o mal. Mas vamos lá então. Quando Deus olhou para a raça humana, depois da queda, viu a todos como raça de pecadores, composta por indivíduos carregados de culpa. Você já está lembrado de Mateus 9:36? Às vezes eu li esse versículo e eu me condoía por causa do que está escrito. Jesus via e ele ainda vê, né? Via as multidões e compadecia-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus via nela não era o lado exterior, mas era o interior. Aflitas e exaustas. Como ele diz em Mateus 11:28, né? Estão carregados de pecado, né?
estão sobrecarregados de pecado. Então essa frase diz: quando Deus olhou para a raça humana depois da queda, viu a todos como raça de pecadores, composta por indivíduos carregados de culpa. Não importa se a sociedade é uma sociedade polida, né? Uma sociedade culta, inteligente, né? Tudo bonitinho por dentro, ou se é uma tribo aí de canibais, de selvagens, né? É tudo a mesma coisa, não tem que mudar. Tudo é a mesma coisa. Então Deus viu a todos, né? Depois da queda, todos como pecadores, né? Todos carregados de culpa. Eu vou ler aqui rapidinho, Gênesis 3, do 17 ao 19. E aqui é o capítulo da queda, né? A queda do homem, da desgraça da humanidade. Então eu vou ler aqui do 17 ao 19. E Adão disse, é Gênesis 3:17. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Adão condenou toda a raça humana, tudo que tinha na terra, por causa de um só pecado. É de Romanos 5:12, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo. Então ele diz: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, veio o ato acraseado, para a terra, né? Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Imagina, um homem sendo pó, ele já faz toda essa desgraça. Imagina se não fosse pó, né? Se fosse ferro, né? Aí seria terrível. Então, mas eu vou ler aqui também, Gênesis 6, aproveitando, é uma passagem também que volta e meia eu tenho ido nela. Gênesis 6 aqui, depois que Deus fala que o homem vai ter 120 anos e dá ordem para Noé. Mas Gênesis 6, 5, de 5 ou 7, ele diz assim: viu o Senhor Deus a maldade do homem, e viu o Senhor Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Mas você fica pensando: mas eu acho que não é bem assim. Mas que há um exagero. Talvez haja alguns por aí, mas eu não me enquadro nisso, não é? Eu acho que mas eu não sou tanto assim. Como eu disse, depende do ambiente e das circunstâncias. Mas na verdade, Deus está certo. E que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Sabe o que é desígnio? Propósito, né? É aquilo que é a natureza do homem, não muda. Versículo 6: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei,
Veja, essa sentença de Deus por causa do pecado do homem. Não é que ele amasse o homem, é porque o homem estava vivendo tão deliberadamente em pecado, porque esse é o seu desígnio, que Deus ficou profundamente triste com isso. E ele disse: farei desaparecer o homem da face da terra, o homem que criei, o homem e o animal, e répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A palavra aqui não é que Deus se arrepende, mas é que Deus se entristeceu profundamente mesmo. Veja o versículo 11 de Gênesis 6 ainda. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Veja, porque todo ser vivente, eu entendo, esse todo ser vivente, é claro que o homem é o culpado de tudo isso, mas a maldade entrou em tudo que foi criatura de Deus. Você às vezes tem medo até de uma barata, uma mulher tem medo de barata, né? De rato, então sobe pelas paredes, porque parece uma coisinha pequena, né? Mas dá medo, por quê, né? É o pecado, né? O pecado. Então ele diz: todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Não é uma sentença muito dura para o homem? É por isso, amados, que tem muita gente enganada. Como aquela senhora que já é minha vizinha, né? Eu tenho orado a Deus para Deus me abrir a porta para continuar falando para aquela mulher, quem sabe eles mudem, porque eu, talvez pela família dela, assim mesmo, irmãos e outros, eu não vejo nenhum crente ainda, né? Nenhum crente. Mas vamos lá continuar, né? Eu tinha uma outra passagem também aqui. Vamos ler Romanos 3. Romanos 3, a partir do 9. Bem que essa passagem basicamente está em Isaías 59, que já lemos, mas vamos ler aqui. Romanos 3, 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, veja, Paulo diz, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, olha a palavra de novo, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Bom, e daí vocês podem ler. Mas o que ele está dizendo, amado, é quanto à justiça que satisfaz a Deus. Você pode fazer coisas boas, mas a questão é quando você é aceitável perante Deus. É quando Deus pode olhar para você e ver que você está totalmente em Cristo. E quando você estiver totalmente em Cristo, Deus coloca a justiça de Cristo em você. Eu não tinha terminado Romanos 4, mas o 5, né? Eu tinha falado do 4, do versículo 4 de Romanos 4, né?
sobre a questão da obra, né? Que o salário não é favor, mas é uma dívida. Mas o versículo 5 de Romanos 4, ele diz: mas ao que não trabalha, ou quer dizer, o que não faz obra, ele diz: porém crer naquele que justifica o ímpio. Aí você vai dizer: mas eu não sou ímpio. A Bíblia diz todos. Não diz todos, diz todos. Então eu sou ímpio. Sem Cristo eu sou ímpio. Por mais bondoso que eu seja, eu sou ímpio. Eu não sou piedoso, eu sou ímpio. Então ele diz: porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída ou imputada, como Deus fez a Abraão, como justiça. Deus coloca a justiça de Cristo em você. Você agora está justificado de toda e qualquer acusação. Nem Satanás, nem todos os seus demônios, nem o inferno mais pode condenar você, porque você foi declarado justo por Deus. Você agora é dele. Agora você pode andar, não é? Efésios 2:10, né? Pois somos feituras dele. Feitura dele, feito nele, né? Criados, olha a palavrinha, em Cristo Jesus, para boas obras. Agora sim, a partir daí você aceita, porque você nasceu de novo. Bom, amados, novamente eu vou ficar por aqui. Então, os aspectos, o ponto de vista do pecado. E depois a gente vai entrar no segundo aspecto, o ponto de vista também, tem o terceiro, a gente vai ver um pouco mais na frente, se der tempo, né? Tá bom, então? Então vamos ficar por aqui. Eu acho que vocês já têm mais ou menos um conceito, ou uma noção, não é? E como é bom a gente aprender um pouquinho e nos conhecer a ti mesmo, né? Conhecer a si mesmo, né? Foi um filósofo, não estou lembrado, ele disse que a gente deve conhecer assim: conhece-te a ti mesmo, né? E a gente não nos conhecemos, né? Uma vez perguntaram para aquele Goethe, era um alemão, e perguntaram para ele, estava sentado numa praça, aí o homem chegou: mas o senhor, quem o senhor é? Aí ele disse: olha, boa pergunta, quem sou eu, né? Sou eu. Quem que eu sou? Conhece-te a ti mesmo. Vamos orar. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra, pedindo que abra as nossas mentes e nos dê também atitudes piedosas voltadas para ti mesmo, Senhor. Ensina-nos na tua palavra a viver pela palavra, Senhor. Nos abençoe e dirija nossas vidas em nome de Cristo. Amém.